lives, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os últimos dias foram marcados por poucos negócios no mercado do trigo, mesmo com uma demanda que tem crescido. Isso porque o produtor rural está mais focado nos trabalhos de campo que nas vendas. Esse cenário poderia ter puxado os preços para cima, mas isso não aconteceu. É que mesmo com a projeção de queda na área plantada, o rendimento das lavouras deve crescer bastante e fazer a oferta interna de trigo superar a do ano passado, o que ajuda a frear as cotações. Dados do CPEA indicam que a tonelada é vendida em torno de R$ 1.230 no Paraná e R$ 1.170 no Rio Grande do Sul. Já a soja está mais cara. O aumento do começo do mês para cá chega a 7%, com a saca vendida a R$ 123 em Paranaguá. As altas do dólar e das cotações internacionais ajudaram a puxar os preços para cima, mas não foi só isso. Tem ainda o aumento da demanda por parte de compradores de dentro e fora do país, sem falar na postura de muito produtor rural, que de olho nos problemas climáticos e na possível perda de rendimento das lavouras, tem evitado vender grandes volumes de soja e espera para ver o que acontecerá nas próximas semanas. E a CEAGESP divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, laranja, banana, pimentão, pepino japonês, alfaces lisa e americana, couve-flor e cebola nacional. No caso de itens como goiaba vermelha, mamão papaya, abobrinha, mandioquinha, brócolis ninja, cebolinha e escarola, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar abacate fortuna, limão Tahiti, berinjela, chuchu, abóboras moranga e paulista e a selga. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Em 91,1 Regional FM, estamos apresentando Rádio Notícias. A Jeep Way Assis está com uma promoção imperdível para quem deseja trocar de carro nos próximos dias, oferecendo vantagens exclusivas para os modelos Renegade, Compass e Commander. Na compra de qualquer modelo Jeep, o IPVA 2024 é totalmente grátis e pagamos 100% da tabela FIP de Jeep para Jeep. Venha para a concessionária Jeep Way e consulte as condições. Atendimento diferenciado. A nossa equipe está sempre disponível para ajudá-lo a encontrar o Jeep certo para você. Avenida Rui Barbosa, 3150. Telefone 18 3302 0400. WhatsApp 18 981 11 92 53. No trânsito, escolha a vida. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Combate às queimadas. Você sabia que queimar lixo, ainda que em propriedades particulares, é crime? A queimada em área rural ou urbana coloca em risco a saúde da população, a segurança de animais e a destruição da flora. Ajude a combater esse hábito. Denuncie pelo telefone 18 3351 9335. Em 91,1 Regional FM, estamos apresentando Rádio Notícias.
Está no ar mais um Fórum Jornal Rádio Regional de Palmital. E hoje, como fazemos todas as semanas, temos o prazer de receber um convidado mais do que especial. Na realidade, eu que me sinto na casa dele, porque esse espaço aqui, há muitos e muitos anos, tem um espaço de domínio desse grande locutor, meu amigo Cadu Elias. É um prazer receber você na sua casa. Obrigado, professor Deto. Eu que me sinto lisonjeado de ser entrevistado por você mais uma vez. Acho que é a segunda vez que a gente bate o papo, Então, boa tarde para você, Paulinho, ouvintes, a direção da Rádio Regional. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando dessa mesa, Você me convidou para participar, espero que esteja à altura de responder aí aquilo que você vai me perguntar. Na realidade, eu gostaria que quem está em casa, quem está trabalhando e puder mandar mensagem com perguntas, eu gostaria que eles fizessem um programa aqui e eu fosse apenas o leitor das mensagens, das perguntas para você. E é possível fazê-lo pelo telefone da Rádio Regional. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp, que o Paulinho está lá na técnica nos ajudando e ele repassa pra gente aqui as ligações. Você pode fazer também pelo YouTube, canal do Jornal, e também pelo Facebook da Rádio Regional. É só você entrar, nós estamos aqui conectados com o computador, lendo todas as mensagens. Fique à vontade para participar conosco desse programa mais do que especial, na companhia de Cadu Elias. Cadu, vamos começar do princípio? Antes de mais nada, eu queria parabenizar você pela criação, Já há tantos anos aí no ar. O Jornal realmente faz muito sucesso e é um veículo importantíssimo na regulação daquilo que acontece aqui em Palmital, contando várias histórias, trazendo curiosidades. Então, parabéns para você e toda a equipe do Jornal. Então dessa vez nós estamos com uma proposta em parceria com a Rádio Regional. Nós começamos na pandemia, Cadu, por conta do isolamento social. Então as entrevistas eram feitas de forma remota, com os convidados distantes. Depois conversamos com o Marcelo, e aí achamos interessante estabelecer essa parceria aí e receber presencialmente as pessoas aqui no estúdio. Então, a sua pergunta, por favor. Eu vou só mandar um abraço pro Leandro de Souza, que está nos acompanhando, está mandando um mandando um grande abraço aí para todos nós. Muito obrigado pela audiência. Minha pergunta é quantos anos de rádio, tem o Cadu? Aí, Cadu, pode começar por essa. Bom, vamos aqui. Eu até falei pro Deto, eu não sou muito assim fixado em datas, mas eu entrei aqui em janeiro, no comecinho de janeiro de 1984. Então já se vão 16 mais 24, quanto? 40 anos o Paulinho está apontando lá. Paulinho, 40 anos. O Paulinho fez um cálculo, pegou a calculadora, fez a diferença lá e encontrou 40 anos. Exatamente, Claro que nesses 40 anos de rádio, acho que teve uns 4, 5, ou talvez 6 anos que eu ingressei em outras emissoras, da região, mas o grosso mesmo, foi aqui na Rádio Regional, onde realmente eu fiz a minha vida radiofônica. E devo isso a uma pessoa que me acolheu aqui, Eu trabalhava no Banco Itaú na época, Beto, Trabalhei até 89 em Itaú, mas em 83 eu já vinha acompanhando aqui, vinha aqui aos domingos, tal. Em 84 tinha o tal do Domingo Musical, esportivo, que era apresentado pelo Pinga, pelo nosso querido Pinga, Antônio Pinga. E ele fazia um plantão, de notícias, trazia música também e tal, e a rádio transmitia campeonatos paulistas, fazia vários jogos importantes, e eu tive a honra de ser convidado pelo Pinga. Eu já gostava, depois, se alguém quiser saber por que eu comecei a gostar de rádio, então ele me convidou, daí eu comecei a fazer ao lado dele. Depois ele saiu, se mudou para Cândido Mota e tal, e o Cadu continuou por aqui, onde eu comecei a dar os primeiros passos, dentro daqui da Rádio Regional. Vou aproveitar, quando eu falei que o programa é do ouvinte, Maria Leme, melhor voz do rádio. Cadu é um gigante, Tânia Mara também, boa tarde, Cadu. O Juninho Prado, na realidade, está nos ouvindo, e ele foi o que sugeriu a entrevista. Não só. Ô, Juninho, obrigado. Não só do Cadu, mas também dos Amargo, que a gente vai colocar isso aqui pra gente conversar. Com certeza. E o Juninho já manda duas. Somos os remanescentes, O Juninho pergunta assim, de onde surgiu o bordão? Pra lá, pra cá, direto.
E também manda, depois eu falo outra, você lembra desse Quem fez a pergunta? Juninho Prado. Juninho Prado, né, Juninho? Boa tarde para você, para Tânia Mara, também para Maria Leme. Um abraço para vocês, muito obrigado aí pelas perguntas. Bom, Juninho, para lá, para cá, né? Porque a gente acompanhava, no caso do futebol, né? A gente acompanhava muito aí Osmar Santos, acompanhava muito José Val Peixoto, Fiore Gilhote na época, né? E outros grandes nomes da narração esportiva, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, né? Que realmente eles tinham os seus estilos e sempre a gente procurava copiar alguma coisa assim, pelo menos ficar quase igual, né? Alguma coisa que eles narravam enquanto estava transmitindo, né? Pra lá, pra cá, tal, né? E a narração foi uma coisa que eu sempre gostei também e de repente a gente pegou com um bordãozinho desse pessoal aí. Mas é claro que os grandes professores, né? Para quem não sabe, o grande professor e que dava os bordões pro Osmar Santos, a gente tem conhecimento de que Chico Anísio criou muita coisa, Pimba na Gorduchinha. Chico Anísio, né, foi um dos criadores desses bordões que ficaram muito famosos. Agora, Fiore Gilhote também inigualável, né? Fecham-se as cortinas, termina o espetáculo, torcida brasileira, né? Então, são bordões que realmente marcaram. E a gente criava alguma coisa assim mais simples, vamos dizer. Tá certo. O Julinho também pergunta, aí vai envolver o nosso colega já de muitos anos aqui de rádio regional também, Adriano Júnior, que ele pediu para você mencionar aquilo que aconteceu numa transmissão que você estava lá no campo e aí o Adriano foi fazer os informes, o giro, né, pela rodada e foi falar do futebol espanhol. Pois é, esse foi muito, realmente foi um caso que bastante interessante, né? Que fez muita gente rir, acho que no Brasil todo, né, Paulinho? Porque foi realmente uma tarde inusitada, né? Em termos de espanhol do Adriano Júnior, né? Aqui eu quero mandar um grande abraço, ficou marcado. É claro que ele não tem culpa nenhuma porque ele nunca aprendeu, não sabia espanhol, né? Então tinha aqueles times lá, né? Osasuna, né? Sport Gijón, Atlético de Bilbao, aquela coisa toda, né? E um dia ele foi escalado aqui para fazer o plantão, né? Dar os resultados, né? E isso é uma coisa que até hoje as rádios têm, independentemente de hoje, rádio tem imagem, né? Tá sendo transmitido pela internet, via YouTube, ou algumas têm até seus links próprios, né? Como a Bandeirantes, como também a CBN, CNN tem rádio hoje, né? Elas transmitem com imagem. E então teve né? Eu estava transmitindo um jogo no estádio Miguel Santaraia, pelo Campeonato Amador. Quero mandar um abraço também para esse grande companheiro, o Mauro Júnior, né, que trabalhava comigo naquela tarde. Eu não me lembro se o Massaro estava junto também. Eu sei que o Dentro trabalhou comigo também várias vezes como repórter. São tantas pessoas, né? E num determinado momento chamei o plantão, né? E o plantão, olha, gol do Atlético de Bilbao 1 e isso ficou marcado porque foi gravado, né? Inclusive foi veiculado depois, não eu, né? Mas veicularam na internet e saiu o Milton Neves, né? Ele morria de rir quando ele soltava isso lá. Muito legal. Então foi interessante, né? Depois eu corrigi, Atlético de Bilbao, Atlético de Bilbao, mas essas são coisas que acontecem com os grandes narradores, inclusive também, né? Gente lá de cima, né, Paulinho? Então acontece com todo mundo. É um escorregão. O Gustavo Garcia está nos acompanhando, muito obrigado, Gustavo Garcia, né? Falando a respeito, né, da nossa transmissão, está nos ouvindo, obrigado pela audiência, né? Nós estamos pela Rádio Regional 91.1, quiser mandar mensagem, o Paulinho está lá posto no WhatsApp, também aqui eu estou acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, quiser mandar mensagem, pode fazer. Pessoal da padaria lá do Supermercado Palmital, da Casa Avenida, Toião Paludeto nos acompanhando no seu trabalho, né? Carinho. Todos nós, um grande abraço, que são nossos fiéis ouvintes do nosso programa. Como que começou essa paixão pela locução, Cadu? Bom, é uma história bem mais antiga do que esses 40 anos de rádio, né? De efetivação aí na comunicação, né? Enfim, da locução. É o seguinte, eu vim de uma família, minha mãe, né? Meu avô, por parte de mãe, meu avô Augustinho Zaccarelli, minha mãe, saudosa Maria José, eles ouviam rádio direto, né? Era rádio, naquele tempo rádio, não tinha televisão naquela época, né? A televisão era uma coisa assim, ainda engatinhando no Brasil. E então minha mãe ouvia rádio desde mocinha, né? Então em casa também, o rádio era
instrumento de curiosidade de todos, né, para ouvir os programas. E então aquilo lá foi despertando, no meu caso, né, eu começava a ouvir atentamente os programas, a maneira como os locutores falavam, eu comecei a gostar, né, daquela situação, e aquilo acho que foi calando em mim. E então eu acho que vem já desde que eu nasci. As crianças nasceram, já ouviu a rádio, viu? Então isso foi despertando em mim essa vontade de um dia ser locutor. O que aconteceu, né? Na verdade isso aconteceu até como se Palmital não tivesse uma rádio, provavelmente eu não seria locutor de rádio. Nós estávamos conversando antes do início, né, batendo um papo, daqueles que foram ícones da comunicação, mas não no rádio em Palmital, né? Que eu me lembro muito bem na minha infância do J. Almeida na Praça da Matriz. Sim. E aí você trouxe também à memória o Abrão Caran. Esse eu já não tenho essa memória afetiva. Na verdade o seu Abrão Caran, ele é avô do Dr. João Gilberto de Azevedo, né? Ele fazia esse serviço de alto-falante ali na loja, né, onde ele tinha, e realmente nessa época eu era bem pequenininho. Depois o J. Almeida que ficou com essa incumbência de apresentar, né, o seu programa radiofônico, né, entre aspas, porque era um alto-falante, tanto na Praça da Matriz, São Sebastião, como também lá na Praça Santo Antônio, né? Ali no saudoso Bar Bandeirantes, no fundo, lá estava o J. Almeida, né? Oferecendo música, tal, essa música que alguém de vestido cor-de-rosa oferece pro rapaz de camisa de bolinha verde, aquela coisa toda, né? Então tinha isso aí, era muito gostoso. E eu lembro que era garotinho, brincava na praça lá naquele tempo era a salva, né? Que tinha brincadeira de correr, salva, tal, daí corria aquela coisa toda. Então eu já tomei falando lá. Ali eu via os primeiros sucessos do Elvis Presley, que tocava bastante, né? Kiss Me Quick, enfim, essas músicas aí, e as músicas nacionais também. Naquele tempo tinha muito cantor, música sertaneja tinha. Evidentemente tinha as músicas sertanejas raiz, mas quem fazia mais sucesso era Orlando Silva, né? Calbi Peixoto, e aí por aí vai, né? Para quem tá nos ouvindo, Veiga. Para quem tá nos ouvindo e vou tentar ilustrar o que acontecia. O J. Almeida, ele tinha um toca-disco, ele tinha os seus próprios discos, havia um microfone, e esse microfone tinha um fio que levava até um alto-falante no alto de um poste. Sim. Então a comunicação era ao ar livre, né? Mas era muito, pra época, uma coisa muito simples quando você pensa hoje, né? Então você tinha lá uma cabine onde ele ficava, que era um estúdio, né? E era tudo muito improvisado, tudo muita criatividade e muito improviso na forma de... Vitrola Rotação 78, que aqueles discos antigamente era aqueles discos de petróleo, né? Um disco bem grosso, pesado. Né? E então é isso aí. Depois, a gente falou do Abrão, do J. Almeida, depois, salvo engano, né, Paulinho? Acho que quem ficou aí com essa incumbência depois lá na Praça São José foi o Zamarco, não foi? O Zamarco fazia depois lá o serviço alto-falante lá na Praça São José. Acho que foi durante muito tempo. Na época da feira, né? Quando começou a feira lá, era bastante concorrido ali, então era legal. São as histórias de Palmital, né? Radiofônicas. Gilmar Azevedo, opa, sempre ligado, sucesso, obrigado, Gilmar. Pedro da Silva Ortiz, abraço a todo o pessoal da Rádio Regional, muito obrigado, Pedro. Gilmar Azevedo, manda um abraço para Sofia, Francisco, Netos e a avó Nadir, todos ligados, então, abraço. Écio Porfírio de Lima, estou assistindo, né, na Rádio Notícias. Sueli Cesareto, saudades do J. Almeida, né? Rosalina de Fátima Ortiz, tema de lar, eu amava ficar rodeando em volta da praça tocando essa música. Sim. Essa saudade aí. Muito obrigado pro pessoal que está nos acompanhando, participando conosco aqui, também pelo chat. Quiser mandar pelo WhatsApp, tá liberado. O Cadu, então, é algo, eu acho, que vai muito além de uma escolha, né? Parece que a pessoa, quando a gente fala da sua trajetória, do J. Almeida, do Zamarco, a comunicação
deve ser um chip que é instalado ainda quando está no ventre da mãe, que tem a necessidade de se comunicar com as pessoas, né? Talvez se eu tivesse seguido a carreira de bancário, como está sendo, que eu cheguei a subgerente do Banco Itaú e estava para ser transferido, se eu quisesse ir lá para o Mato Grosso como gerente, mas eu era um pássaro fora do ninho, né? Poderia até estar ganhando bem mais na época em termos financeiros, mas eu não estava feliz comigo mesmo. Eu estava dentro de uma área que não era aquilo que eu gostaria, né, a vida que eu gostaria de ter. Mas o rádio sempre foi assim uma cachaça, né? Então eu resolvi chutar o balde, como se diz por aí, vou pegar firme nessa carreira. E eu consegui por um bom tempo conciliar banco e rádio, né? Inclusive em 87 eu estava no banco ainda, Banco Itaú, e o Molininho era gerente do Itaú. Ele me liberou para transmitir a decisão do Palmital Atlético Clube e Tupã, onde o Palmital foi campeão da 3ª divisão de profissionais. O jogo foi transmitido à noite lá, e o Molininho me liberou, né? O Otardo também foi junto. Eu lembro que naquela época o Chevette, a gente fazia tudo por amor, não ganhava praticamente nada em dinheiro, a gente fazia porque gostava. E nós fomos lá em Tupã e conseguimos narrar então o título do PAC fora de Palmital, ganhando de 1-0 do Tupã lá. Foi sensacional. E o que é interessante, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas é que você representa uma das poucas testemunhas oculares desse título, porque pouquíssimos palmitalenses, né, torcedores, muitos fanáticos, tinham como ir até Tupã, era um dia de semana, noite, né, um campo distante de Palmital, e talvez você fez parte de um grupo seleto que viu em loco o PAC ser campeão. Tivemos várias pessoas, né, que foram lá para assistir o jogo. Inclusive eu me lembro muito bem, né, assim, que eu me lembro muito bem foi o Caninha, por exemplo. O Caninha ele tinha uma Belina, né, Belina 2. E eu lembro que a gente, inclusive na volta, a gente acompanhou o Caninha até aqui em Palmital. Depois teve a festa aqui na Praça da Matriz, né? O pessoal ali para São Sebastião depois eu fiquei sabendo que tinha uma caixa de som ligada lá, né, transmitindo o jogo, e o pessoal estava na maior festa. Então realmente isso foi um marco sensacional. O Paulinho, tem como colocar pra gente aí os colaboradores do nosso programa aí? Vou até pedir pro Cadu hoje, tá enxergando bem, Cadu? Você tá legal pra enxergar? Pra fazer, não, mas é por aqui mesmo, vai ser pelo meu, pra fazer aqui do Seletivo e da Torre Forte, que são os nossos colaboradores aqui, ó. Vão ganhar uma publi direto com o Cadu Elias aqui, ó. Os nossos colaboradores que estão conosco em todas as nossas jornadas aqui, nosso fórum jornal, e eles vão ser assim, aí apareceu na tela lá o Seletivo. Por favor, Cadu. Muito bem, vamos falar então. Obrigado aí pelo apoio, né, do Seletivo Organização Contábil, assessoria contábil, pessoal e societária, abertura e alterações contratuais e encerramento de empresas, consultoria tributária, financeira e empresarial. Você pode agendar uma consulta com a equipe do Seletivo na Avenida Reginaldo Leão, número 1202. Os telefones são, quer anotar aí, ó, 3351-5909 e 99734-9087. E também falamos em nome aqui da Internet Torre Forte, né, gente? Pensou Torre Forte, né? Você está falando tudo sobre a internet, né? Uma empresa que cobre toda a zona rural de Palmital e de Birarema com 100% de fibra ótica, atendimento rápido e local. Entre em contato pelo 98206-4481 aqui em Palmital, e lá em Ibirarema também temos contato, viu? Pelo 99896-7773. Se a torre é forte, a internet é poderosa. Olha só, quem é profissional, Paulinho, né? Tá vendo? A gente fica aqui se matando para fazer publicidade, é só trazer o Cadu Elias aqui que a coisa funciona. Ô Cadu, vamos voltar lá na história do futebol, né? Durante muito tempo, né? Eu tive, assim, também o prazer de trabalhar com o Mário Antônio Verza nas transmissões esportivas, né? E o Mário Antônio era fantástico. A gente sempre brinca, né? Que quando ele começava a enroscar, assim, que faltava a conexão do assunto seguinte, ele entrava, portanto tá aí. Então o Mário, fala um pouco do Mário Antônio, porque é uma figura maravilhosa, fantástica, né? Que eu tenho um carinho especial, e curiosamente, né, eu trabalho
na escola que faz uma justa homenagem a esse grande profissional. Sim, a gente tem inúmeros amigos na nossa vida, na nossa jornada da vida, né? Desde a época da infância, adolescência, um pouco mais velho, do trabalho e tudo mais. Mas o Mário Antônio realmente é uma pessoa que eu lembro praticamente dele todo dia, né? O Mário Antônio foi alguém que marcou a nossa vida, né? Pela sua maneira de ser, nos deixou muito jovem, muito cedo, como tantos outros companheiros também que já passaram, né, por essa vida. Mas o caso do Mário Antônio, no caso meio radiofônico, começou entre nós, né? Começou bem antes da regional, né? A gente estudava em Ourinhos, né? A gente fazia faculdade em Ourinhos e a gente pegava o ônibus todo dia. Eu saía do banco, né, naquela correria, chegava em casa, né? Como o pessoal diz aqui no interior, malebá, tomava banho e já estudava à noite lá, e o Mário Antônio também estudava lá. E no ônibus, enquanto a gente estava indo, né, e até na volta também, a gente brincava de fazer locução. O Mário Antônio gostava de imitar o Eli Correia, né? E oi, gente, e fazia um programa de rádio lá até para passar o tempo, passar a hora, né? Porque demorava praticamente aí uma meia hora, 40 minutos para chegar lá em Ourinhos, na faculdade. Então a gente brincava de rádio. Naquele tempo a gente fazia entrevista, um imitava um fulano, outro imitava ciclano, e começou já naquela época. E depois passou esse tempo todo, em 83, né? A regional começou a fazer a transmissão, mas a gente não, né? Tinha aquela vontade assim, mas não se imaginava trabalhando na rádio. Falar, será que eu tenho condições? Tal, papai. Tinha todos esses detalhes. E daí, quando eu comecei, tem algum tempo, como disse para você, fazendo com o Pinga e tal, e daí o Pinga saiu, foi para Cândido Mota, e eu fiquei fazendo aqui domingo. Daí um dia apareceu o Mário Antônio aqui, eu sabia que ele gostava. Daí eu lembro que eu coloquei o Mário Antônio para falar a primeira vez, chamei ele para dentro do estúdio, e o Mário Antônio para falar. Eu sabia que ele gostava, ele era apaixonado por rádio, mas ele tremia igual uma vara verde, sabe? Ele tremia igual uma vara verde, mas começou a sair a primeira balada, daí começou a carreira dele, começou a gostar e tal. E a gente também fez muito futebol juntos, depois ele veio para fazer a comunicação, fazer o programa da tarde, que de muito sucesso, né? Enfim, a gente conviveu durante muito tempo, até 2005, né? Quando infelizmente ele nos deixou aí aos 42 anos de idade. Muito jovem até hoje. Me lembro do Mário Antônio, ele sempre ligava para mim, né? Aquele jeitão dele de falar. Ele brincava muito quando acontecia alguma coisa, palhaçada, né? Aquele jeito dele, palhaçada e tal. Então, tudo isso vem sempre à mente da gente, a gente não esquece. São os amigos realmente que nos marcaram muito. E o Mário Antônio deixou muita saudade até hoje, né? O pessoal se lembra dele com certeza. Não, uma pessoa assim fantástica. Quem teve o privilégio de conviver com o Mário só tem boas recordações, né? Como ele dizia também, sempre fica o perfume na mão daqueles que entregam flores. Ele gostava muito de falar isso. O Leandro Souza pergunta assim: caso você não fosse, né, trabalhasse no banco, né, seguisse essa carreira na rádio, pela sua imponente altura, você seria talvez jogador de basquete? Você gostava de basquete? Não, tudo é dom, né? Claro, eu gosto de esporte, futebol, basquete, vôlei, né? Mas aí tudo é dom, né? Não basta simplesmente ser o maior, né? Ser grande. Você tem que ter o dom para coisa. Se você não tiver, você pode ter 3 metros de altura, que na hora de jogar basquete, você vai errar, a hora da cesta você vai errar. Isso é dom, né? Uma coisa que eu nunca imaginei ser, não gostava, gosto, assisto as partidas, né? NBA, aquela coisa toda, né? Vejo agora partidas aqui no Brasil e tal, mas nunca tive assim vamos dizer, essa vontade de ser jogador de basquete por causa da altura, essa coisa toda. É dom, é uma coisa que a gente tem. Dom é uma coisa que a gente, né? Você não vai comprar, você nasce com isso, né? Deus já te manda preparado para aquilo. Como o Pelé, ele nasceu para ser jogador de futebol, ele foi jogar futebol, né? Foi o rei, né? É considerado o rei, o atleta do século XX. E até hoje Pelé é lembrado em todos os lugares do mundo. Chegou para a guerra, né? Então é dom, o dom que a pessoa tem. Maria Leme está mandando um grande abraço, né? Um merecedor, tudo melhor na sua vida, um ser humano. Obrigado, Maria Leme. E a Maria também, né, tem uma história na família com a presença do Orlando também. Sim. Que sempre gostou muito de. Muito bem lembrado pela Maria. Eu fazia um programa à noite aqui, programa de uma apresentação de duplas sertanejas, pessoal músicos, né, que vinha ver se apresentar ao vivo aqui. E o Orlando Bueno, né, o saudoso Orlando Bueno,
ele ficava ali no vidro, que a gente ficava aqui apresentando, e eu percebi que de vez em quando ele fazia também ali dava umas palhinhas, né, com os cantores e tal, e eu vi que ele tinha uma voz boa e tal, e um dia, né, também resolvi colocar, eu lancei vários, depois a gente vai falar demais, quem que eu lancei como locutor aqui, o Mário Antônio foi um deles, o Orlando Bueno foi outro que também começou, depois teve programa à noite, né, o saudoso Orlando, que também nos deixou muito cedo, é outro amigo que a gente tem muita saudade. E o Maria Lema, um abraço para você, querida. O Carlos Roberto Paes, o popular Betão, né, também locutor dos eventos de Palmital, parabéns ao grande comunicador, tenho orgulho desse cara, uma voz inconfundível. Tudo que a gente fizer para homenagear esse amigo será pouco, pelo tanto que ele fez e faz por nossa querida Palmital. Sucesso a todos. Muito obrigado, Betão. Né, Betão também é outro grande, né, outra grande pessoa da comunicação de Palmital. Ele realmente tem um dom, gosta, né? E quando a gente faz aquilo com amor, pode ter certeza que faz sucesso. Tanto é aquele que ele se propôs a fazer, que é a apresentação. Eu até falo para ele, você está numa área que eu não me meto não, porque essa questão de palco, essa coisa, é para quem tem o dom de fazer isso. Eu faço rádio e tal, mas o meu negócio é estúdio. Sempre até comento com ele, né? Então gostaria de agradecer o Betão, e também ele tem um grande talento, que pode também ser um grande comunicador de rádio, porque ele tem preparo psicológico, né? Ele tem bastante cancha para fazer rádio. Então acho que é alguém que a gente tem que olhar com carinho e respeito, e se puder, oportunidade para ele também em rádio. Quando a gente fala disso, né, muita coisa mudou. A internet, ela acabou revolucionando, né, os meios de comunicação de uma forma que nunca se imaginava, né? Foi uma mudança radical. E talvez um belo exemplo disso é até um colega nosso também, Juninho Barreiros, né? Também muito bom no microfone, na rádio, e aí ele se aventurou numa área diferente para falar sobre uma área específica, que é o perfume, e acabou se notabilizando como um comunicador nessa área específica. Mas a origem dele, né? A essência dele na comunicação era a rádio. Sim, e foi eu também que eu coloquei no microfone para fazer, né, rádio também. Isso serviu de experiência. Rádio é uma grande escola, viu, Dedo? O rádio é uma grande escola. Antigamente não tinha imagem, né? Hoje rádio tem imagem, como a gente está vendo aí. E aliás, quando surgiu a televisão, falaram que o rádio ia morrer. Daí veio a internet e falaram, agora vai acabar a rádio. Muito pelo contrário, o rádio ele continua se atualizando, né? Então tem um rádio que hoje vai pela internet. Se a pessoa não pode ver, por exemplo, a imagem, de repente usa muita banda, então você vai ouvir no celular, você vai lá, você vai ouvir no streaming, né? Você pode ouvir, eu quero ouvir tal, quero ouvir o Dedo fazendo jornal na regional, vai ouvir. Então o rádio ele vai se adequando. Falaram que o rádio ia morrer, mas ele está mais vivo do que nunca, com certeza. Um belo exemplo é a Rádio Bandeirantes, né? Porque as transmissões são simultâneas. Ao mesmo tempo que você está assistindo lá um programa jornalístico, né, de notícias, eles estão transmitindo pela rede, né, pelo streaming, e também você pode ouvi-lo pelo rádio, né? Hoje o radialista, ele é radialista entre aspas, porque ele, na verdade, ele vai aprender a fazer, né, trabalhar com imagem. Então, né, vai ter o cinegrafista, vai ter o repórter lá, ele vai ter que se adequar a essa nova sistemática, que é fazer entrevista, aprender a entrevistar, se posicionar, né? Tem tudo isso, é realmente um negócio extraordinário. Maria Aparecida de Lima, conheço o Cadu desde criança, um amigão e grande comunicador. Parabéns, amigo. Obrigado, Maria Aparecida, tudo de bom para você, querida. Dr. João Gil também, né? Advogado, vereador de Palmital, tá nos assistindo. Grande abraço ao meu amigo Cadu Elias, grande comunicador palmitalense, o que nos orgulha muito, é verdade. Muito abraço, obrigado. Doutor João Gil, Bento Gil também, um abraço muito especial e tudo de bom, viu? A gente trouxe o Bento Gil aqui, mas foi uma delícia conversa, cara. O homem tem, assim, um repertório histórico de Palmital que dá para passar. É uma enciclopédia viva de Palmital. Tá certo. O Cadu, recentemente, né, está acontecendo ainda, né, um campeonato de futebol em Palmital, em que várias equipes têm participado, e o que chama a atenção não é que você está transmitindo, mas é que você é o nome que homenageia, né, homenageado desse evento. Qual que é a sensação? Porque geralmente as pessoas fazem uma homenagem para pessoa que já morreu,
Sim. Né? Que a pessoa que é o merecedor da homenagem não desfruta. E aí a prefeitura tem feito isso com pessoas vivas. Fez com o Garrido recentemente, né? Pegou outros personagens para homenagear em vida, para que a pessoa vá lá com a sua família para receber. Conta como foi essa experiência. Olha, foi muito marcante, emocionante, né? Eu não estava esperando realmente, né? Nem me passava pela cabeça receber tal homenagem. Daí um belo dia o Macedo me liga lá, falando que ia fazer um campeonato. Eu até achei que quando ele começou, eu falei assim, será que vai querer transmitir o campeonato, aquela coisa toda, né? Daí ele falou assim, eu falei, é pra gravar a chamada de rua e tal. Perguntei pra ele, né? Porque eu faço isso, né? Eu trabalho com gravação. Ele falou, não, você vai ser homenageado lá. Eu falei, eu vou ser homenageado? Só um minuto. Nós estamos conversando aqui, mas quem está assistindo pela internet, as fotos, né, do meu querido amigo Carlos Reis, que com certeza está conectado na regional. Ô Carlos, um abraço para ele, Passaro, todo o pessoal, Marcelo Tigo chegando por aí também. Chegando atrasado, por sinal, hein? E aí o Cadu tá recebendo da mão do prefeito uma placa, né? Então quem quiser depois ver essas imagens, acompanhar a nossa entrevista novamente, porque vale a pena, porque é uma boa entrevista, vai poder ver as imagens que estão sendo apresentadas aí, Cadu. Sim, tá ali, né? Pessoal, quero agradecer ao Macedo, prefeito também, que, né, autorizou, Deus não pode fazer tal, pessoal que aliás, quem indicou, né? Não sei quem, todos que foram, mas até citar muitos nomes, algum nome a gente pode cometer injustiça, mas eu quero agradecer, né? Puxa vida, essa foto O Paulinho, isso, segura, fala um pouco dessa foto pra gente, Cadu. Essa foto aí, rapaz, eu não lembro não, mas ali sentados estão minha saudosa mamãe, meu saudoso papai, né? Era em Novo da Padaria Elias, e ali a minha mãe Maria José, eu tô lá, né? Preto, tinha um pouco mais de cabelo e tal, e minha irmã, minha querida Maninha, né? Na Bia. Então essa é a família, né? Você chegou a trabalhar na padaria, dono? Trabalhei na padaria. Opa, trabalhei sim. Primeiro eu comecei a trabalhar naquele tempo, né, não tinha esse negócio de idade, não. Com 10 anos para tirar da rua, os pais já puxava. Com 10 anos de idade eu comecei não era um trabalho assim, né? Então eu fazia por diversão até, né? Mas o pessoal antigamente tinha na padaria, fazia o pão e carregava a perua de pão, né? Tinha lá uma perua que fazia entrega nos bares da cidade e Sussuí, na Espanholada, quando tinha muita gente na Espanholada, muita gente em Sussuí, né? Era um verdadeiro distrito mesmo, assim, populacional, né? Na zona rural tinha muitas vendas, né? A gente em Platina e o Caduzinho, né? O Caduzinho ia lá com os tios, até eu ia interessados, até nem posso falar? Pode. Aprender a dirigir, mas eu só ficava olhando, né? Gostava. Então eu ajudava a entregar os pães. A conta é lá, chegava lá no bar da venda do Damini, por exemplo, lá na Espanholada. Quantos pão? Quero 40 pãozinhos hoje. Então eu ia lá na cestinha, contava os pãozinhos, daí arrumava ali no balcão, tudo, né? Então foi isso aí. E depois eu continuei. Quando eu fui crescendo, daí realmente comecei a trabalhar com 14 anos na padaria, né? Daí continuei, daí comecei a trabalhar à noite. Comecei a trabalhar à noite com meu tio saudoso agedor, né? Ajudava o agedor, seu Zé Breganó, você lembra do seu Zé Breganó? Do Noro eu lembro. Então, daí eu começava, trabalhava lá, chegava lá na padaria às 5 da tarde e até meia-noite, 1h. Né? Porque tinha sorvete, né? Tinha um sorvete delicioso, né? Sorvete e suco, meu tio agedor era um expert, suco de limão, sorvete de limão, de abacaxi, de laranja. Fazia aquele suco de laranja lá que era fantástico, né? O pessoal passava ali para saborear, realmente era da fruta mesmo, né? Foi muito gostoso, muito bom. Um grande abraço para Valdete Cardoso, que está nos assistindo, dando os parabéns para você. Obrigado, Valdete, um abraço para você, irmã. Maria Ramos, oi Cadu, abençoe você, Maria estou aqui ouvindo vocês falando, ouvia muito o seu programa na Regional, sou de Palmital, mas estou morando aqui pertinho, Ribeirão do Sul, mas ouço a Regional todos os dias. Muito obrigado pela audiência, pela pergunta também, tá? Todos vocês que estão nos ouvindo, o Écio Porfírio está nos ouvindo, a Rádio Regional. Écio, vai ser meu quase vizinho já. Tá chegando. Tá certo. Cadu, vamos voltar lá no campeonato. Então você foi homenageado, teve lá o dia, né, da abertura, você com toda a sua família, e você falou que foi uma honra muito grande. Sim, eu recebi essa homenagem, não pessoalmente, mas eu recebi essa homenagem pelos meus amigos, todos aqueles que conviveram comigo, né?
aqui na Rádio Regional, muitos deles já se foram, né? Se eu for de citar nomes aqui, eu vou até cometer injustiça, mas a gente já citou o Mário Antônio, né? A gente já citou o Orlando Bueno, né? O João Galo passou por aqui também, né? Foram pessoas que passaram aqui, J. Manuel, que trabalhava como comentarista aqui, fazia esporte, fez programa de rádio, Dilson também, Goiás do Paraná, enfim, o J. César, o Nilton, o Nilcinho Paz, jamais posso esquecer ele não trabalhou durante muito tempo, mas conviveu durante, vamos dizer assim, acho que fez uns 2 ou 3 campeonatos, tanto o campeonato amador como também campeonato profissional. Nilson Paz, realmente eu não poderia jamais esquecer do Nilcinho, né? Foi alguém que marcou bastante, era grande companheiro, nos deixou também recentemente pela Covid, né? E quantos companheiros não se foram pela Covid? O Francisco, né? O Zé Francisco também convivi com ele. A gente não pode esquecer, né? Se a gente for citar nomes aqui, são tantos e tantos e tantos. J. Almeida, convivi muito tempo com ele também, saudoso J. Almeida. J. Almeida fazia o programa à noite aqui. Então, você perguntou se foi emocionante. Claro que é emocionante, porque isso, todos os amigos aqui presentes agora, o Paulinho, Marcelo Tiengo, o pessoal que faz parte dessa nova geração, né? O Carlos Massaro, o Juninho, o Adriano Júnior, né? Quem mais? Eu estou esquecendo de alguém aqui, é tanto nome. O Luiz Alberto, exatamente, né? Tantos outros que passaram e fizeram parte dessa. Então essa homenagem a todos eles, né? Eu já, aquele dia eu falei lá, e é verdade, não falei assim da boca para fora, não. Essa homenagem eu estendo a todos eles, porque eu acho que cada um deles merece uma homenagem. Só nessa foto, volta lá para mim, Paulinho, por favor, ó. Adilson Zamarco, Massaro. Quem que tá do lado ali do teu, Cadu? É o prefeito, né? É o prefeito, não é? É o Giroldo. O Giroldo, verdade. Giroldo, depois verdade. Marcelo Tiengo, Paulinho e Adriano Júnior. Uma equipe de peso. Sim. O mais magro ali sou eu agora. Se colocar na balança essa galera aí, Cadu, eu vou falar uma coisa pra você. Dá um bom dinheiro, né? Dá. O Cadu e... Grande Giroldo também, grande companheiro, né, da comunicação. Atualmente você tá mais devagar, tá trabalhando nada menos? Como você tá? Eu até brinco lá em casa, falei, depois que eu aposentei, entre aspas, eu tô trabalhando mais do que quando eu trabalhava. Você tem o seu estúdio na sua casa? Eu tenho um estúdio e tenho uma rádio na internet. Eu tenho uma rádio, posso fazer a propaganda aqui, Marcelo? Não pode. Marcelo autorizou, então, tá autorizando. Eu tenho uma rádio na internet, né? Eu faço o programa ao vivo, faço concorrência aqui com a regional, entre aspas, né? Eu faço ao vivo das 8 às 10 da manhã, tem um pouco de notícia e tal, tem música, tem a participação. É a Rádio Palmital News. Quem procurar no Google vai encontrar lá, Rádio Palmital News, né? E tem imagem ou é só som? Por enquanto é só som. Mas não descarto a possibilidade de algum dia fazer o que vocês fazem aqui também, que eu acho que esse é o caminho do rádio, né? Claro, a gente precisa ter um pouco mais de estrutura, mas por enquanto só no som, porque eu estou fazendo por enquanto uma rádio à moda antiga, sabe? Raiz, rádio à moda antiga, mas nada impede que futuramente a gente possa ter aí, né, de repente com mais estrutura, fazer um rádio com imagem. Qual foi a pergunta que eu não fiz, mas que você gostaria de responder pra gente encerrar nossa entrevista? Sei lá, se eu tô feliz se eu fui feliz. Você foi feliz trabalhando como locutor durante todo esse tempo, Cadu? Claro que sim. Embora, como toda profissão, né, tem uma situação que às vezes é um pouco mais, né, vamos dizer assim, que te estressa um pouquinho mais, mas eu fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Então eu não me arrependo de nada, fui feliz, sou feliz fazendo o que eu faço. Faço gravação, faço off, né? Não só aqui pra rua tal, mas faço também para algumas empresas fora aí, para algumas que procuram meu serviço, e a gente tá aí vivendo. Eu aposentei pelo tempo de serviço, sabe, Beto? Mas eu continuo, graças a Deus, com bastante disposição para continuar trabalhando, né? Então eu sou muito feliz, fui feliz e continuo feliz. Espero que meus companheiros também sintam a mesma coisa. E você também, como comunicador que é. Eu quero agradecer o Cadu Elias, quero agradecer a esposa do Cadu Elias, que liberou o alvará para ele estar conosco aqui nessa tarde, né, na Rádio Regional. A gente já até invadiu o horário aqui da próxima programação, mas eu tenho certeza que quem estava nos acompanhando estava adorando esse bate-papo, que vai ser histórico, né? Eu gostei muito também, Beto, foi bastante descontraído, não sei se eu pude satisfazer a curiosidade de todos, né?
Mas eu recebo com muito prazer, né? E recebi com muito prazer o seu convite da Regional, do Jornal, né? O Marcelo, Paulinho, vocês que você que, né, me convidou aí para participar aqui dessa entrevista. E fica aí à disposição de qualquer um, de repente alguém que queira fazer uma pergunta, e agradeço imensamente. Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado. O Helder Reis também mandou um grande abraço, né? Grande Helder. Grande comunicador, com certeza. O Leandro Souza, parabéns, Mamá, Dentro, Cadu e toda a equipe, homenagem, muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz de estar com meu amigo aqui conversando, embora às vezes a gente trabalhe junto e as pessoas, eu quero que o Zamarco venha aqui, porque as pessoas ouvem muito o Zamarco, mas talvez não conheçam a história do Zamarco, né? O Zamarco tem história. Tem. O que pensa, como que se identificou com esse meio. Contar esse arquivo particular sendo aberto assim para que possa ficar eternizado na internet. A internet tem essa facilidade. Você já imaginou, Cadu, quantas coisas, né, de arquivos da rádio regional se perdeu, de entrevistas talvez tão importantes, de momentos históricos que por falta na época, né, de fitas, né, de acervo, não pôde ser guardado. Sim, tem muita história para que foi contada, né, que poderia inclusive personagens, pessoas que passaram, funcionários que passaram, foram tantos que passaram aqui pela regional, não só os locutores, repórteres, né, diretores, enfim, mas funcionários que passaram por aqui, e deram a sua contribuição, né? Então, nesses corredores aqui tem muitos passos, né? Passos de muitas pessoas que nos deixaram, e também daqueles que estão aqui ainda. Muito obrigado você que está conosco, pedindo, vai lá e pelo menos se inscreva no nosso canal lá no YouTube, por gentileza, curte a nossa entrevista aqui, dá um like, um joinha, acompanhe que toda semana nós temos pessoas aqui muito bacanas, né? Com certeza alguém vai ser legal, que você vai gostar, fazendo uma conversa, um bate-papo e falando um pouco mais aqui da história de Palmital, dos palmitalenses, enfim, de tudo aquilo que pode trazer um pouquinho de entretenimento, de alegria, de descontração na hora do almoço. Pessoal, um grande abraço a vocês, fique com a programação normal da Rádio Regional e eu me despeço, né, com muito carinho, com muita alegria de ter entrevistado esse grande locutor, Cadu Elias. Encerra para nós o programa aí, Cadu. Muito bem, o Rádio Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, uma nova edição amanhã ao meio-dia. Um abraço. Trabalhos técnicos Marcelo Tiengo e do Paulinho. Uma boa tarde a todos. A equipe regional de jornalismo apresentou mais um Rádio Notícias, destacando os principais fatos do dia. Continue com a gente. Vem aí mais um programa com a marca regional de audiência. Boa tarde. Identificação. ZYG 222, Rádio Regional FM, canal 216, transmitindo na frequência 91,1 MHz. Regional FM, informação e muita música. Estúdios e transmissores na Avenida Rotary 85, Palmital, São Paulo. Regional FM, tá aqui, tá legal. Regional FM.